Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos ver uma matéria agora que eu me emocionei e eu vou explicar o porquê que eu me emocionei. Eu, quando era muito jovem, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava meio período num supermercado e outro meio período eu trabalhava de graça numa revendedora de carros. Eu fazia a comida dos cachorros e limpava aquilo que saía depois da comida. Vocês já imaginam o que é, né? De manhã estava cheio. Pra que isso? E lavava os carros. Pra que isso? Ganhava uma merreca, mas era quase nada, pessoal. Só para poder manobrar os carros. Eu tinha que lavar os carros, então eu manobrava os carros e tal, né? E ficava ali. Depois eu passei a trabalhar também numa casa de acessórios, de instalação de som de carro, ganhando uma merreca só para aprender também e para poder pegar os carros e manobrar. Lá eu gostava de lavar a loja, porque eu tirava os carros todos para fora para o pátio, lavava a loja rapidão, passava o pano, para depois manobrar os carros. E aí eu fui juntando dinheiro durante um ano para poder tirar a minha habilitação, sem fazer nenhuma aula, porque a aula era caro, a aula de autoescola era caro e eu não tinha dinheiro para pagar a aula. Eu consegui juntar o dinheiro só para conseguir tirar a carteira de habilitação. Isso faz muitos anos lá em São Paulo. E eu vou mostrar para você agora uma matéria, por isso que eu me emocionei nessa matéria, e você vai entender agora que de repente se você não tem condições, você tem que estar num cadastro do governo, de repente se você tiver tudo certinho lá, é capaz do governo pagar a habilitação para você. Vamos lá, eu fiquei emocionado. Agora sim com o governador do estado de Mato Grosso, que está aqui agendado com um monte de gente. A Laís está brava comigo aqui, já não queria deixar eu pegar. Você viu que a Laís ficou brava comigo, né? Porque eu segurei você aqui, mas tudo bem. O importante é que você está dando 10 mil habilitações, você junto com a Assembleia. Queria que você explicasse rapidamente para o pessoal. O governo do estado de Mato Grosso aprovou um projeto que foi produzido pela Assembleia Legislativa, criando a isenção da carteira de habilitação, chamada CNH social. Sim. Ela se destina ao público de baixa renda, que estão inscritos no cadastro único, que é o critério que nós usamos aqui no Mato Grosso e no Brasil inteiro, é usado para definir quem é de baixa renda. E essas pessoas poderão procurar nas próximas semanas, haverá ainda um período de regulamentação interna dentro dos órgãos, a partir do decreto que vamos publicar, para que elas possam acessar esta primeira CNH com gratuidade, ou seja, vai ter a isenção de todas as taxas do governo, além do governo bancar as demais taxas que são de autoescola, taxas de exames que são necessários, que é algo em torno de R$ 1.800, e isso será isentado com o pagamento pelo governo desses outros profissionais envolvidos, que não é as taxas do governo. É um orgulho para quem de repente não teria condições de ter habilitação, porque ele vai pegar um documento e ele vai poder de repente procurar um emprego melhor, melhorar de vida, ser algo... Tem esse lado, essa questão? Com certeza, a habilitação ela é um requisito em muitas profissões, não só de motorista, mas em muitas profissões as pessoas precisam dirigir um carro de uma empresa, trabalhar num equipamento que demanda também habilitação. Né? Motoristas hoje de caminhões têm salários altos e que ele pode começar nas categorias mais baixas e com pressuposto ir subindo. Então, nós acreditamos que é um investimento social para dar a oportunidade de milhares de mato-grossenses, dessas camadas sociais, que não podem pagar R$ 1.800, no caso é mais que isso, é R$ 2.500, porque o governo está isentando a sua parte para que ele possa ter acesso então a essa habilitação e através dela ter uma ascensão profissional e salarial. Para terminar, governador, que ela está brava aqui atrás, a habilitação pode ser, de repente, para aquele que quer ir lá andar no autódromo logo. Já puxei esse assunto para ver o que você vai falar para mim, porque o senhor esteve lá semana passada e eu fico olhando na internet. O Sérgio Ricardo, eu fiz uma matéria com ele esses dias, que é do tribunal. Coloquei ele num carro, fui dirigir com ele e tal, e falamos sobre o dia que ele foi com o senhor também, na felicidade. Está todo mundo feliz com esse autódromo, mas eu mesmo não consegui mostrar ainda. Como é que está lá o autódromo? Não, o autódromo estamos na fase de projeto, estamos fazendo um autódromo. O projeto começou há mais de um ano atrás. Infelizmente, nós estamos fazendo, ou felizmente, um autódromo com padrão de normas internacionais. E aí não é simples. Depende das equipes de engenharia, não está fácil hoje fazer projeto. Estamos caminhando para a reta final
né, desses projetos e acreditamos que até o final desse primeiro semestre, isso finalizado, devemos estar na fase já de contratação da obra. Mas lá já existem outras obras contratadas, em andamento, e no final desse ano já deve ter uma primeira etapa, 2025, e programado tudo finalizar em 2026. Obrigado, por você sempre me atender. Beleza. Obrigado. Tá? Agora com o Cláudio Ferreira, que é autor desse projeto, que aproxima aí aquelas pessoas que precisam de uma ferramenta que chama-se habilitação. De repente tem um sonho de trabalhar de uma maneira e não teve condição de se ter aquela ferramenta que é a habilitação. E por que não ajudar essa pessoa, né? É verdade. Você é o cara que falou, cara, vou ajudar. Exatamente. Primeiramente, agradecer a Deus, né, ao governador Mauro Mendes, que foi parceiro, que recepcionou muito bem esse projeto. Desde as primeiras vezes que a gente falou nesse mandato, eu falei da necessidade da gente ter esse programa aqui, né, o programa CNH Social, que é a carteira de motorista para quem não tem condições de pagar. Né. Hoje, a carteira de motorista fica num custo de R$ 3.500, a pessoa ganha R$ 1.500, então existe um descompasso, né, e a gente não pode permitir que a restrição econômica, né, impeça a pessoa de ter a carteira de motorista, estar na legalidade, de cooperar com o trânsito seguro, enfim, de estar também conquistando empregabilidade, inclusive o primeiro emprego. Então, estou muito feliz, quero agradecer aqui, inclusive a nossa primeira-dama Virgínia, que também recepcionou muito bem esse projeto e foi parceira e nos apoiou sempre. Você sabe que, eu vou falar uma coisa aqui, pode ser até engraçado, mas geralmente as pessoas, você chegam, as pessoas vão pedir um documento seu para você entrar no lugar, né, para você cadastrar no condomínio, habilitação. É difícil as pessoas pedirem o RG, eu falo assim, puxa, e o cara que não tem? Ele não se sente um pouco diminuído quando ele chega e fala, puxa, eu não tenho, mas eu tenho aqui o meu RG. Não é meio assim, porque todo mundo pede a carteira de habilitação, porque ele já tem o CPF, ele já tem o RG, já tá a foto, parece que fica faltando quem não tem. Eu sei que nem todo mundo, né? Eu gosto muito de carro, então por isso, às vezes eu com 18 anos tirei a minha habilitação, eu olhava para minha foto daquela e falei, cara, agora eu tenho. Quer dizer, aquilo ficou marcado. Então quando eu vejo isso, eu falo, puxa, que legal, né, cara? Assim, o cara fala, olha, eu não tenho condição financeira, mas teve um cara lá, eleito pelo povo, que pensou em mim. Exatamente. Eu tenho certeza que hoje é um dia memorável, que hoje nós estamos fazendo história aqui. Né? A vida de muitas pessoas vão estar sendo mudada a partir desse projeto. Né? Muitas pessoas que de repente poderiam perder a sua vida por falta de uma certa formação para estar no trânsito, né? Vai estar podendo acessar a carteira, ter o mínimo de formação para estar no trânsito, né? Conquistando o seu emprego, né? Não perdendo aquela oportunidade que muita gente perde por não ter a carteira de motorista. Portanto, assim, é agradecer a Deus e ao povo que nos trouxe para cá. Agora eu estou dando uma parcela de retribuição à confiança das pessoas que nos trouxeram aqui. Parabéns. Obrigado. Agora com o deputado aqui, Botelho. Botelho, essa questão de humanização no trânsito para você trazer as pessoas até aquela... Muita gente, eu falo que eu nasci muito pobre. As pessoas às vezes olham, eu acho que não, eu nasci muito pobre. Meu pai não teve carro. Por isso que eu sou muito apaixonado por carro. Eu consegui ter meu carro com 16 anos, trabalhando desde os 11. Então, a minha habilitação, eu paguei a prestaçãozinha ali. Quando eu vejo essa aproximação do sonho das pessoas, esse trabalho que o governo está fazendo, que importância realmente tem isso? Porque tem gente que acha que fala, mas isso não é o que mais importa. Para quem sonha, importa. É tudo para aquele que precisa é importante, né? E isso é para quem realmente precisa. Quem tem condições de pagar, isso não tem problema. Para ele não vai mudar em nada, mas vai mudar para aquelas pessoas que realmente precisam, que às vezes precisa trabalhar, precisa de uma carteira para ele trabalhar, para abrir uma porta de trabalho, precisa de uma carteira para ele começar a sua vida. Então essa é a diferença. E ele não tem condições. Quem passou por isso, eu passei, você passou, a gente sabe a dificuldade que é. É verdade. E o alcance social disso. E quando o deputado Cláudio chegou na Assembleia, ele pediu para mim, para nós articular, para aprovar esse projeto como presidente. E eu trabalhei junto com ele, para aprovar esse projeto, para fazer ele vir. Esse projeto foi vetado pelo governo, foi derrubar uma veto na Assembleia. Depois o Mauro entendeu, fez uma negociação, entendeu a importância disso. Então é isso que nós estamos fazendo hoje. É uma ferramenta entregando uma condição para aquela pessoa, abrir portas para a pessoa que está começando. Assim como nós temos a questão do primeiro emprego. Isso é muito importante nesse momento. Então é um projeto
que tem um alcance social muito grande e que foi articulado, que foi originado e que saiu de dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agora sim, que o deputado federal hoje aqui é o secretário da Casa Civil e que também deu ali uma contribuição, uma parte da sua emenda. Eu queria que você explicasse, porque muita gente já falou aqui sobre os benefícios, mas eu queria entender por que você também entrou nessa. Bom, na verdade é um projeto muito importante. A CNH Social vai atender as pessoas com menores condições para poder tirar uma CNH e será, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para muitos jovens, muitas pessoas buscarem aí um emprego melhor através da CNH Social. Portanto, diante de um programa tão importante para os jovens mato-grossenses, a gente decidiu colaborar dando 2 milhões de reais de nossas emendas para que a gente possa atender aí a esses mato-grossenses. O que é legal, Fábio, que as pessoas de repente não entenderam que tem um lado aí que descriminaliza. Porque tem gente que dirige sem habilitação, né? Às vezes ele dirige e de repente ele fala, poxa, agora eu tenho condição de chegar lá e falar, patrão, olha, eu tenho uma habilitação, me coloca já naquela situação de motorista, me coloca ali naquela situação de Uber, quer dizer, tem esse lado de pegar e levantar o astral. Eu falo, Fábio, porque eu comecei com 16 anos lá em São Paulo, na capital, dirigi 2 anos sem habilitação, nem tenho vergonha de falar, não faço... para que ninguém faça isso igual. Mas eu tenho essa experiência de não ter o dinheiro com 18 anos para ter habilitação. Então eu tive que fazer muita coisa para conseguir o dinheiro. Então eu me sinto feliz, falo, pô, vai ter um cara que ele vai conseguir ter a habilitação dele. Porque quando eu peguei a minha, cara, eu olhava para minha... Eu olhava, não tinha foto daquela... Eu olhava assim, eu quase chorava de alegria. Quer dizer, parece que é um bem para a pessoa. Sem dúvida alguma. Existem muitas pessoas que estão dirigindo aí porque não tem condições simplesmente financeiras de tirar uma carteira. Uma carteira hoje custa em média quase que R$2.000, R$1.800. Ela é R$2.500. Depende do tipo da carteira, né? A gente está falando de carteira majoritariamente para esse programa de moto e carro, de passeio. Portanto, a gente está falando de uma média de R$2.000, R$2.200 para carros. Então tem muita gente que não tem essa condição. É verdade. E portanto a pessoa, para poder ter um meio de sustentar sua família, ele trabalha sem a carteira, né? Então agora a gente dá legalidade. Sim. Isso permite que ela possa ter um emprego melhor. Sim. Aqueles que estão sem emprego, dá mais uma oportunidade de emprego. Sim. Portanto, é um projeto de grande impacto social e é por isso que nós decidimos, além de apoiar na tramitação do projeto, apoiar com as nossas emendas, colocando R$2 milhões de reais para que a gente possa fazer com que essa carteira possa chegar a mais mato-grossenses. Fábio Garcia, parabéns, obrigado aí. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho na Casa Conte Civil conosco, aqui. tamo junto. Obrigado. Deputado federal aqui, um dos mais conhecidos no Brasil agora, pela sua atuação, pouco tempo, mas com atuação, o RPM lá em cima. Eu sei que de repente não partiu de você, foi de um deputado estadual, mas eu vi que você está pegando parte das emendas que são valores que você pode, né, destinar e destinou também para esse projeto. Por quê? Então, nós temos acompanhado a execução dos trabalhos voltados à população, principalmente voltados pelo governo do estado. Legal. Nós sabemos que esse projeto de lei, apesar de ser de iniciativa da Assembleia Legislativa, ele gera despesas, então ele deveria ser de iniciativa do governo do estado, ele não poderia ser executado e nem apresentado pela Assembleia Legislativa. Mas houve uma parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado aceitando a proposta desse projeto de lei. Legal. Então isso é muito bacana, é raro isso acontecer. Isso se dá por causa da articulação do deputado Cláudio Ferreira, que é o deputado do lado de Rondonópolis, que fez esse trabalho muito bem elaborado, e ele é um deputado do PL. Que tem as portas abertas, pelo que eu vi aqui. E ele é um deputado do PL, do nosso partido. Legal. Acompanhando Posso falar bolsonarista? Pode falar bolsonarista, tranquilamente. Legal. Então, acompanhando isso, a gente está medindo agora como será a execução disso. Porque é um ano eleitoral, você não pode fazer doação a partir do meio do ano. Então, tem apenas 6 meses para tentar conseguir executar 10 mil habilitações. Então é muita coisa em pouco tempo de trabalho. É verdade. Então, nesse momento agora, como o próprio governador já desempenhou que vai ter 18 milhões praticamente disponível para a aplicação desses 10 mil, não adianta mais nem conseguir dinheiro, porque dinheiro já tem o suficiente. Já está com dinheiro. Agora é operacionalizar tudo isso aí. Agora é tentar ver como que ele vai conseguir executar todos esses trabalhos. A gente estava conversando ali agora há pouco, ele falou, não, já tem 10 mil carteiras disponibilizadas. Então, a gente não precisa mais empenhar nada.
é acompanhar e ver sendo aplicado. Legal. Aí no ano seguinte, ano que vem, aí é outra realidade. Aí já passou a eleição. Aí não tem eleição, aí é mais fácil de executar. Entendi. E aí a gente pode conseguir mais recursos. Senhoras e senhores, aqui com o Coronel Adão César, ele é o responsável pelo trânsito. Tudo que você imaginar hoje de trânsito, esse homem aqui é que comanda. Primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, porque eu vou muito a Chapada, inclusive ontem fui, toda terça-feira eu vou de moto a Chapada com um grupo de amigos comer pizza à noite, continua a barreira ali. Vocês têm uma ideia mais ou menos para dizer para as pessoas ou continua daquele jeito que você mesmo me manda pelo WhatsApp lá, cada dia uma situação? Sandro, prazer estar falando com vocês aqui. Realmente a questão do trânsito é complexa e nós sabemos agora que no mês de dezembro a Cinfra baixou a portaria proibindo o tráfego de veículos pesados, veículos com carga ali na região do Portão do Inferno. Haja vista a situação do Portão do Inferno ali, o deslizamento que tiveram no ano passado. Só no mesmo dia lá tivemos 2 deslizamentos, felizmente sem nenhum tipo de vítima. E aí, como você tem a possibilidade de evitar esse tipo de situações de tragédia, de algum tipo de tragédia, está sendo feita essa situação da proibição desses veículos de carga. Tem umas placas identificando ali no Trevo de Manso, indicando os veículos que não estão permitidos trafegar por lá, assim também como na região do Buriti e da Água Fria, essa mesma placa também avisando os veículos que não podem trafegar por lá. Os demais veículos seguem ali na questão do SIG-PARE, tá? Os veículos leves, que não estejam com carretinha, que não estejam com carga, esses veículos são liberados para que eles passem ali na região do Portão do Inferno no sistema SIG-PARE. Como seria esse sistema? Quando quem está descendo ali, subindo sentido Salgadeira, sentido Chapada, para na Salgadeira e o outro lá na antiga Casa do Mel, na Casa do Mel, e ali para. Então você libera um fluxo, aí segura por 20 minutos, 10 a 15 minutos segura, e aí depois você libera o fluxo contrário. Isso são algumas medidas paliativas que estão sendo feitas lá, até para que o pessoal possa transitar ali com uma certa segurança e também para que nós possamos, né, ter um controle naquele local ali por parte da Cinfra também, que a própria Cinfra possa terminar as obras que estão fazendo naquela região. Agora a pergunta que a gente quer fazer, porque eu recebo, inclusive do senhor também, recebo através do governo o e-mail e recebo de você pelo WhatsApp. As operações não pararam, né, Coronel? O pessoal hoje em dia parece que alguns não tomaram ainda conhecimento que se beber e dirigir vai dar ruim. Vai dar ruim. As operações não param nunca, né? O trânsito não para e as operações também não vão parar. Nossas operações, como você disse aí, do Batalhão de Trânsito e também as operações Lei Seca estão sendo realizadas. Só para você ter uma ideia, em Cuiabá, nesse ano, já foram realizadas 6 operações nesse mês de janeiro e duas em Várzea Grande. Nós temos a previsão de praticamente cerca de 14 operações nesse mês aqui. Então, ou seja, uma operação dia sim, dia não, praticamente serão realizadas. Tentando tirar a circulação esses motoristas bêbados que trazem risco ao trânsito, trazem risco às pessoas, machucam pessoas no trânsito, trazem risco a ele mesmo e trazem também dano ao patrimônio público. Às vezes você está ali circulando com o seu veículo e um motorista alcoolizado perde o controle do veículo dele, causa um dano material e aí você tem que assumir esses custos aí. Então, esse tipo de motorista, esse tipo de condutor, o péssimo condutor, que é essa má educação, nós fazemos a fiscalização e aplicamos a lei de trânsito para que nós possamos extirpar e até mesmo coibir esse tipo de gente no trânsito. E uma coisa assim, quando começou, que faz tempo, né, que já existem as operações, eu fui um dos primeiros a mostrar, ir lá gravar, mostrar, e inclusive, eu não lembro o nome do coronel que estava lá no dia, entrevistei ele também e tal. E o que é mais interessante, que é bom avisar você que está nos assistindo, antigamente era sempre assim, nos mesmos pontos. Hoje não. Quando você me manda o boletim, eu já vou logo olhar. É Tijucal, é não sei aonde, é todos os lugares, até os bairros estão sendo aí fiscalizados. Exato, Sandro. A gente sabe até um dos contatos que nós tivemos direto, né? Você mandou para mim uma mensagem a respeito da questão da MT 251, que estava tendo um evento em Chapada dos Guimarães. Eu te mostrei que lá nós fazemos várias operações Lei Seca naquela região. A ideia é, Sandro, que nós temos uma câmara temática na questão de trânsito, onde a gente discute todos os órgãos envolvidos, Polícia Militar, Polícia Civil, CEMOB, Guarda Municipal de Várzea Grande, Corpo de Bombeiros, DETRAN, todos esses órgãos, Polícia Penal, o sócio-educativo, todos esses órgãos envolvidos, e aí você discute a temática de trânsito e a partir dali nós traçamos o nosso calendário com os locais onde vai ser aplicada a Operação Lei Seca. Esses locais, eles sempre visam naquele local onde realmente aqueles condutores estão tendo foco, o condutor que passa por ali, o condutor que bebeu, o condutor que causa acidente. Vou dar um exemplo bem simples. Nós tínhamos uma situação em Cuiabá aqui próximo da rodoviária, na Miguel Stil, que volta e meia veículos
colidiam ali, chocavam com o poste. Derrubavam o poste. Então você passava ali, estava o poste derrubado. Nós começamos a fazer a Operação Lei Seca lá, o número caiu praticamente a zero. Então, são situações que nós fizemos de resultado, né? Exatamente. A gente direciona a operação para lá de forma técnica, de forma a atingir o nosso objetivo, que é a prevenção. Infelizmente, quando você aumenta a fiscalização, você identifica mais pessoas dirigindo sobre efeito de álcool, mas eu posso te afirmar que esse número hoje está estagnado. Apesar de termos um número ainda considerável alto, é um número que ele está estagnado e a tendência é que ele diminua cada vez mais. Tá certo, palavras aí do coronel, comandante do trânsito aqui de Cuiabá. E para você aí que ainda insiste em achar que vai tomar uma cervejinha ou duas e vai sair com o seu carro, pode dar ruim. Pode dar ruim, exatamente. E um outro detalhe também, Sandro, hoje nós estamos aqui nessa ação da CNH Social. Sim. A maioria dos casos que nós temos de problema de pessoas que fogem de blitz, fogem das operações, que tentam uma fuga, que trazem risco ao trânsito, risco de atropelamento, até de quedas desses condutores, aí são pessoas que não possuem habilitação. Então não é a pessoa bêbada fugindo, geralmente é pessoas que não são habilitadas. E agora, com esse novo projeto, essas pessoas com certeza buscarão sua CNH e não terão fuga. Obrigado, coronel, pelas suas palavras. Obrigado. E obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, um abraço a vocês. Autódromo Iniciativa Sandro de Martino.